Hoje a gente vai mergulhar numa sensação que, tipo, todo mundo já sentiu. Aquela ansiedade que paralisa na hora de fazer uma escolha. E pode ser uma coisa pequena, sabe? Tipo, o que assistir na TV numa sexta-noite. Ou uma decisão gigante, como, sei lá, que carreira seguir. A gente cresceu ouvindo que liberdade é poder escolher. Mas e se isso não for bem a verdade? Para investigar isso, a gente tem um material aqui que fala sobre o paradoxo da escolha. E a ideia central é meio chocante, né? Quanto mais opções, mais ansiosos e infelizes a gente fica. Então, nosso objetivo hoje é entender a psicologia por trás disso. Tentar desvendar por que, num mundo com tantas portas abertas, a paz talvez esteja em aprender a fechar algumas. Ok, vamos começar a desmembrar isso. O ponto de partida do texto é uma cena que, cara, todo mundo vai se identificar. Fim de um dia longo, você só quer relaxar. Abre um serviço de streaming e trava. Fica ali rolando o catálogo 10, 15 minutos, vê um monte de opção, lê sinopse, assiste trailer, mas não aperta o play em nada. Aí você desiste, fecha o aplicativo e se sente exausta. É estranho, né? Porque você não fez esforço físico nenhum, mas parece que a mente correu uma maratona. Exato. E o texto argumenta que essa exaustão não é um defeito, é o esperado. Nosso cérebro, ele simplesmente não evoluiu para esse volume de informação. Se a gente pensar, em 99% da história da humanidade, o problema era o contrário, era a escassez. Você não tinha 200 tipos de iogurte para escolher, tinha sorte se encontrasse um. As decisões eram limitadas, e por isso o custo mental de cada uma era muito menor. O nosso hardware, que foi forjado na escassez, agora está tentando rodar o software da abundância infinita, e ele superaquece. Nossa, é uma analogia perfeita. Um cérebro analógico tentando processar dados digitais infinitos. E a fonte que a gente está vendo cita várias pesquisas que validam isso. O excesso de opções não só não aumenta a felicidade, como comprovadamente aumenta a ansiedade, a paralisia e o que eu acho pior, o arrependimento depois da escolha. A conclusão do texto é uma frase que vai contra tudo que a gente aprendeu. Mais liberdade não é igual a mais felicidade. É totalmente contraintuitivo, porque a gente sempre associou liberdade com bem-estar. Mas o material mostra que existe um custo oculto nessa liberdade toda. Cada opção que aparece na nossa frente exige um trabalho mental. E quando são centenas de opções, o trabalho já te esgota antes mesmo de você decidir. Tá, mas o que exatamente acontece nesse processo? Porque só de imaginar outras coisas, a gente já se cansa. O que a fonte diz sobre o mecanismo por trás disso? O fascinante aqui é um conceito que a psicologia chama de avaliação contrafactual. O nome soa complicado, mas a ideia é bem simples. Toda vez que você faz uma escolha, o seu cérebro automaticamente cria simulações. Simulações do que teria acontecido se você tivesse escolhido as outras opções. É o famoso e se. Se você tem que escolher entre o restaurante A e B, somente cria um cenário alternativo. Fácil. Agora, se você tem 50 restaurantes no aplicativo, somente é forçado a computar, mesmo que por cima, 49 futuros alternativos que você está abandonando. E cada um desses futuros abandonados tem um peso, é quase um pequeno luto, né? Exatamente. O texto descreve isso como o custo de oportunidade. Cada escolha positiva vem com a sombra de todas as outras que você deixou para trás. E quanto mais opções, maior essa sombra. A alegria da sua escolha real é diminuída pelo arrependimento imaginário das escolhas que você não fez. Você pediu a pizza, mas fica pensando no hambúrguer, no sushi. Sua satisfação nunca chega a 100% porque ela está sempre sendo comparada com uma versão idealizada de outra escolha. Isso explica perfeitamente por que o Instagram pode ser tão paralisante. Não é só a vida da outra pessoa. É um catálogo infinito de outras escolhas que você não fez. A viagem, o emprego, o relacionamento. Cada post é um e se em potencial. Perfeito, é isso. O Instagram é a máquina de avaliação contrafactual mais eficiente que já inventaram. E ele não só te mostra as outras opções, ele te mostra versões editadas, perfeitas, o que torna a nossa realidade sempre, inferior em comparação. Espera aí, então o que a fonte está dizendo é que o problema não é só o momento da escolha.
O problema é o que vem depois dela. Essa ideia de continuar se questionando é meio assustadora. É o ponto central da insatisfação moderna segundo o texto. O comportamento mudou. Décadas atrás, o processo tinha um fim. Você precisava de uma geladeira, pesquisava em 2, 3 lojas, comprava e pronto, fim de papo. A decisão estava feita. Hoje, o processo não termina. Você compra a geladeira e no dia seguinte continua recebendo anúncio, vendo review no YouTube, fica se perguntando se não devia ter esperado a promoção ou pega o outro modelo. Nossa, isso é a tortura que é comprar um celular hoje em dia. Você finalmente decide, gasta uma grana e aí seu feed é inundado por vídeos tipo 5 motivos para não comprar o celular X. Ou veja um novo modelo que vai ser lançado mês que vem. É impossível sentir que você acertou. Exato. E, em termos cognitivos, o que o texto descreve é que nosso cérebro não consegue mais atingir o encerramento da decisão. Ele mantém o que o texto chama de aba mental aberta. É como ter um programa rodando em segundo plano no computador consumindo memória e energia o tempo todo. E essa aba aberta fica reavaliando a escolha, questionando, gerando um ciclo de fadiga, ansiedade e essa sensação de perda. E o material que a gente está analisando mostra como pessoas diferentes lidam com isso. Apresenta 2 perfis psicológicos bem opostos, os maximizadores e os satisfeitos, ou satisficers no termo original. Sim, e essa distinção é a chave de tudo. Os maximizadores são aquelas pessoas que, sentem a necessidade de fazer a melhor escolha possível. Sempre. Eles pesquisam tudo, comparam cada detalhe e leem todos os reviews. A meta não é uma boa opção, é a opção perfeita. O paradoxo, e o texto bate muito nessa tecla, é que eles acabam sendo consistentemente menos felizes com as próprias escolhas. Mas por quê? Porque a melhor opção não existe de verdade. É isso? Em parte, sim, mas também por causa daquele custo mental todo que a gente já falou. O maximizador gasta tanta energia para decidir e se tortura tanto com o e se depois que o prazer da escolha desaparece. O texto cita um estudo sobre isso, que é incrível. Pesquisadores acompanharam universitários procurando o primeiro emprego. Os maximizadores passaram meses ansiosos, fizeram dezenas de entrevistas. E eles até conseguiram empregos com salários, na média, 20% mais altos. Ué, então parece uma vitória para eles. No papel, sim. Mas o estudo continuou. 6 meses depois, esses mesmos maximizadores estavam muito menos satisfeitos com seus trabalhos do que o outro grupo, o grupo dos satisficers. Eles se sentiam mais estressados, arrependidos e, pasme, já estavam procurando outras vagas. E quem são os satisficers? Como eles funcionam? Os satisficers operam numa lógica diferente. Eles não buscam a perfeição. Eles buscam o suficientemente bom. Eles têm critérios internos e assim que encontram uma opção que atende a esses critérios, pronto, decidem e seguem em frente. Eles encerram a busca. A escolha deles pode não ser a melhor do mundo, mas é boa o suficiente para eles. E ao fazer isso, eles se poupam de todo aquele desgaste mental da comparação infinita. Entendi, faz todo sentido que eles sejam mais felizes. Mas não tem um risco aí? Essa atitude do bom o suficiente não pode levar à mediocridade? A se contentar com pouco? Essa é uma ótima pergunta, e o texto fala sobre isso. A questão não é ter padrões baixos. Um satisficer pode ter padrões altíssimos. A diferença está na fonte do padrão. O padrão do maximizador é externo. Tem que ser o melhor comparado a tudo que existe. O padrão do satisficer é interno. Tem que ser bom o suficiente para satisfazer as suas necessidades. É a diferença entre querer o melhor carro do mercado e querer um carro que seja seguro, confortável e que caiba no seu bolso. O segundo objetivo é alcançável e gera paz. O primeiro é uma busca sem fim. Então a grande lição parece ser que a felicidade não vem de acertar a escolha perfeita, mas de dominar a arte do encerramento mental, de ter a confiança de dizer é isso, decidir e ficar em paz com a decisão. Exatamente. A paz não vem da escolha em si, mas da sua capacidade de se comprometer com ela. E isso nos leva a um ponto quase filosófico que o texto chama de a ilusão moderna da liberdade. A gente é bombardeado com a ideia de que o sucesso é ter todas as portas abertas, que a liberdade absoluta é o objetivo. Sim, e a fonte argumenta que essa é a maior armadilha. Acontece o oposto. Quanto mais caminhos abertos,
maior o medo paralisante de escolher o caminho errado. Essa suposta liberdade vira uma prisão de indecisão. O medo de se comprometer com um caminho faz com que você não ande de verdade em nenhum. Fica ali, parado no cruzamento, exausto só de olhar as placas. É como a diferença entre uma tela em branco e um livro de colorir. Uma tela em branco te dá liberdade absoluta. E isso pode ser aterrorizante. Por onde eu começo? Já o livro de colorir te dá limites, as linhas. E é dentro desses limites que a criatividade flui com mais calma. Você não se preocupa com o desenho, só com as cores. Que analogia perfeita! É exatamente essa a reflexão final do material. A liberdade absoluta não gera descanso, gera ansiedade. São os limites que geram descanso. A nossa mente não precisa de infinitos começos. Ela precisa de um fim, um ponto final. Uma vida com escolhas infinitas é como ler um livro que não tem o último capítulo. A história nunca se resolve. Impressionante, a gente começa com a frustração de escolher um filme e termina descobrindo que nossa busca por mais liberdade pode ser a raiz da nossa ansiedade. Vimos o e se, que nos assombra, os perfis que sofrem mais, e a solução parece ser o oposto do que a gente imagina, impor limites, não derrubá-los. É um convite para sermos mais curadores das nossas vidas e menos acumuladores de opções. Para fechar, eu quero citar a frase final do texto. Achei um resumo perfeito de tudo isso. Diz assim: às vezes, maturidade não é encontrar a melhor escolha, é parar de procurar outra. Uma provocação para quem nos ouve. Se a satisfação vem do encerramento da escolha, de impor limites, em qual pequena área da vida hoje seria possível aplicar isso como um experimento? Pode ser algo mínimo. Escolher um restaurante para o fim de semana e se proibir de olhar outros, ou se comprometer a ler um livro até o fim, sem começar outros 3, onde um pequeno limite autoimposto poderia, paradoxalmente, abrir espaço para uma sensação muito maior de liberdade e contentamento. Uma ótima pergunta para se pensar. Bom, com isso a gente encerra a nossa análise de hoje. Agradecemos a companhia e até a próxima.